Fala aí, gente, mais um vídeo aqui no canal Raptor Studios. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero comentar aqui junto com vocês sobre dinossauros da Mattel que foram cancelados, exceto alguns que foi lançado, mas não em grande escala, e só umas 2 pessoas sortudas conseguiram. Vou dar um exemplo, igual a linha de Chaos Effect, sabe? Poucas pessoas pegaram, mas outros foram cancelados mesmo. E no vídeo de hoje eu quero comentar aqui junto com vocês sobre esses toys, que eu vou ser sincero, eu não sabia que tantos toys foram cancelados da Mattel assim. Então no vídeo de hoje vamos ver os toys cancelados. Esse aqui, pessoal, até hoje eu não entendo o motivo que ele foi cancelado. Eu acho que foi mais pelo preço, porque simplesmente era um set que vinha um espinossauro, um abertossauro e um atrociraptor. Gente, imagine o preço que isso ia ser aqui no Brasil. Chuta uns 2.000, cara. Acho que um espino aqui no Brasil já é uns 500 mil reais. Um abertossauro já é 300, o atrociraptor já é quase 200. Imagina eles tudo junto. E cara, acho que ele foi cancelado mais por isso, por esse preço. Tem um sortudo na comunidade gringa de Jurassic World, Jurassic Park, que conseguiu. Tem inclusive no YouTube. O cara foi muito sortudo e conseguiu. Ele trouxe unboxing review. E pessoal, era um set, um pack aleatório. Um espinão, um abertossauro e um atrociraptor. O espinão era o mesmo molde do Spino Legacy e a coloração dele era completamente diferente de qualquer outro espino que a gente já viu. Era um caso com um espino mostarda, com cinza. Que eu confesso, esse espino tá bem melhor do que a gente teve aí agora da Epic Evolution. Vou ser sincero pra caramba com vocês. O abertossauro era bem sinistrão, a coloração dele, era o mesmo molde de todos os abertossauros. Inclusive, para quem não sabe, o abertossauro é um dos meus dinos prediletos e eu curti essa coloração dele. E esse atrociraptor, se eu não me engano, tinha lançado, acho que é o Tiger, né? Eu não sei, eu não manjo muito dos atrociraptors, mas ele sim foi lançado. Que pack aleatório. Esse aqui foi um dos primeiros a ser cancelados, porque basicamente ele era um dos primeiros dinossauros que a Mattel ia lançar para a linha de Fallen Kingdom, né? Jurassic World Reino Ameaçado, muita nostalgia dessa linha, que é uma das melhores linhas da Mattel, que foi a de Fallen Kingdom, que era basicamente o Carnotauro que a gente conhece, a Claire com a Gyrosfera e um Triceratops. Não ia ser o Sinoceratops e sim o Triceratops. Eu fiquei bem curioso para saber como que ia ser o molde desses dois. O do Carnotauro eu acho que ia ser o que a gente já teve lá de Fallen Kingdom, e o Triceratops tá meio que diferente, né? A gente pode ver aí, é claro, essas aí são artes conceituais, mas ia ser bem diferente depois do boneco, mas até o molde dele, será que o molde dele ia ser assim? E a Claire também ia usar uma outra roupa, a Gyrosfera ia ser mais azul, mas ia ser completamente diferente dos bonecos, né, óbvio. E eu não sei porque foi cancelado, e seria bem legal, cara, esse set, né, que a Mattel, acho que esse é um dos primeiros sets que ela ia lançar, muito interessante. Ia fazer parte daquela linha lá que era destruição, que vinha com os dinossauros de médio porte, um de pequenininho que quebrava uma jaulinha, se eu não me engano. E basicamente esses dois iam quebrar a Gyrosfera. Cara, um puta set interessante, pra ser sincero. Eu queria ver como seria o Triceratops, mas é isso, ele foi cancelado. Um outro boneco que foi cancelado também da Mattel, um boneco humano, é o Frank. Cara, ter os 2 bonecos do Frank que foram cancelados. Eu não sei o motivo. O Frank foi um dos personagens mais engraçados de Fallen Kingdom. Ele era o cara que dava comédia no filme. E cara, confesso que tava bem interessante o boneco dele. E ele ia vir com uns mini dinossaurinhos. Não é só esse aí, o Microceratops. Ia vir também com os outros também. Que, cara, foi cancelado. Até hoje a gente não sabe o motivo, porque não tivemos um boneco do Frank, em grande quantidade, sabe? Até que lançou, mas a Mattel parou de produzir. Que ia ser bem interessante, cara. Ia ser muito interessante mesmo. E é isso. Não tivemos um boneco do Frank. E também comentando novamente sobre a linha que eu tinha falado ali, da Claire, tudo com a Gyrosfera, com o Triceratops. Essa linha aqui ia ser uma das melhores linhas da Mattel, uma das linhas mais interessantes que infelizmente foi cancelada. Inclusive, um dos primeiros que foi cancelado, um dos primeiros bonecos com dinossauros que foi cancelado dessa linha é esse aí. E cara, quase que todos foram cancelados. Eu acho que os únicos que salvou era aquele Velociraptor azul que vinha com o Microceratops, que é muito raro mesmo aquele lá.
E essa é a linha aí que teve poucos, né? Mas o mais popular que foi cancelado dessa linha era esse, que vinha com o X-Moloch, o Owen com uma incubadora, e também ia vir um outro com uma incubadora que vinha com ovos, e também ia vir um que não tinha um Owen, mas tinha um Stygian de uma jaulinha e um Dimorphodonte, bem pequenininho. E eu não entendo o motivo da Mattel ter cancelado basicamente esses dois que vinha com o Owen, o Stygian e tudo, e esse aí. E eu confesso que esse aí, cara, eu não sei se esse é o mesmo Stygian que... Cara, tipo, a Mattel lançou bastante X-Moloch, mas eu não sei se esse é o mesmo Stygian, porque depois teve o Stygian solo. Mas eu vou ser sério, esse Stygian tava muito bonitinho mesmo, pessoal. Era até pintadinho ali, ó, as garras do pé dele. Ele tava bem bonitinho esse Stygian, era muito interessante e a Mattel simplesmente cancelou. E também eu acho que o melhor dessa linha que ela cancelou, que foi um pecado, era esse que vinha de Metrodon e um Compsognathus e a jaulinha. Pessoal, olha esse de Metrodon, um dos melhores de Metrodons da Mattel. Com essa coloração vermelha, com essa listra ao redor do crânio dele, ali na dobra do pescoço e tudo. Ali debaixo do pescoço dele tinha uma coloração meio amarela. A velhinha dele, a barbatana, muito interessante. Era tipo um de Metrodon meio que fogo, sabe? Isso aí acho que é o melhor de Metrodon que a gente tem da Mattel, que infelizmente foi cancelado. Eu não entendo o motivo, pessoal. Que, mano, nossa, que pack interessante, que linha interessante, que infelizmente não viu a luz do dia. E esse aí, na minha opinião, é o melhor de Metrodon da Mattel, pessoal, da linha básica, da linha padrão, né? Acho que até melhor que o Hammond, porque o Hammond de Metrodon não é nada agradável, muitas pessoas odeiam aquele Hammond. E cara, que coloração linda, pessoal, uma coloração muito bonita, que ia vir junto com o Compsognathus, né, que teve poucos toys do Compsognathus. Um dino também muito famoso que foi cancelado pela Mattel, que ia ser basicamente o primeiro Therizinosauro que a Mattel ia lançar da linha Jurassic World, que é esse, que é um clássico, todo mundo conhece esse dino, que foi cancelado pela Mattel por motivos muito infantis, porque se não me engano, o motivo que ele foi cancelado era por causa das garras dele, que poderia machucar as crianças. E não faz sentido isso, porque depois de muito tempo a Mattel lançou um Therizino que também não é recomendado para crianças menores, com aquelas garras que, sabe, o Therizino de domínio que a gente tem. Muitas pessoas têm aquele Therizino, que esse não foi cancelado, e as garras vocês sabem que é bem perigoso ali para uma criança, vai com a criança enfiando no olho. E esse aí, cara, eu vou dar até um bônus, porque a gente pode ver que ele ia ser um Therizino cinza, vermelho, que ia fazer parte ali do crânio dele, do pescoço, da mandíbula, que é basicamente essa a coloração dele. Mas eu vou dar um bônus para Mattel, porque eu confesso que as garras dele, apesar de as garras estar bem pequenas, que isso não é normal pro Therizino, eu confesso que as garras estão bem pequenininhas mesmo, né? As garras são mais afiadas do que o Therizino que a gente tem de Dominion, e acho que o material ia ser de plástico, porque o Therizino que a gente tem aqui de Dominion é de borracha, as garras dele, mas esse eu acho que ia ser de plástico. Então acho que foi um motivo bem infantil mesmo, mas cara, a Mattel poderia consertar isso, e simplesmente ela arquivou e cancelou esse Therizino. Eu queria ver como ia ser a escala desse Therizino, o tamanho dele, mas confesso que uma das piores coisas que esse Therizino tem é o tamanho das garras, que é minúsculo. Mas ia ser um Therizino muito interessante de se ver. E é muito bizarro pensar isso, né, pessoal? Que anos depois a gente teve o Therizino na franquia. Aí sim a Mattel foi obrigada a lançar um toy e não criar mais desculpas. Muito interessante essa história sobre um dos herbívoros mais famosos da franquia. Um clássico também que quase todo mundo conhece dos dinos cancelados pela Mattel foi um dos primeiros, e se eu não me engano ia ser o primeiro Alossauro que a gente ia ter da linha de Fallen Kingdom, que é esse. Vamos ser francos, pessoal, isso lembra muito o Sauropodignathus. Eu sei que vocês me zoam no vídeo dos shorts aí que eu falei Sauropodignathus, eu não consigo falar Sauropodignax. Mas enfim, isso lembra muito o Sauropodignathus do Dinossauro Rei, a coloração lembra muito. E cara, o Sauropodignathus e o Alossauro são dinossauros idênticos basicamente, né? E cara, esse aí eu vejo como o Sauropodignathus do Dinossauro Rei. E eu falo Sauropodignathus mesmo, posso estar falando errado, mas é isso, é um Alossauro muito interessante, então não vejo isso como um Alossauro, um molde que depois a Mattel reutilizou esse molde depois de muito tempo. E é isso, era um Alossauro basicamente vermelhão, que vamos ser francos, tá bem melhor do que o que a gente teve depois daquele cinza. Vamos ser francos, tá muito bonito. E também a linha Legacy não escapou.
a gente ia ter um Dilophosauro da linha Legacy, que óbvio que é o Dilophosauro do primeiro Jurassic Park, e também o Velociraptor macho de Jurassic Park 3, e eles foram cancelados. Opinião polêmica: esse Dilophosauro que foi cancelado tá bem melhor do que o que ela lançou depois, porque o que ela lançou depois era um molde bem mais magrelo, e depois ela lançou um outro Legacy que a gente tem aí, que é horrível, aquele Dilophosauro que ele é rebaixado com a cabeça pra baixo, assim, todo corcunda. Esse aí ia ser o melhor Dilophosauro que ela lançasse, assim, da linha padrão, cara, da linha básica aí da Mattel, que tá muito parecido mesmo com a do filme, a coloração mais saturada, mais verde, que esse tá bem melhor do que ela lançou depois. Não dá pra entender, porque o que ela lançou depois era um Dilophosauro meio mais magrinho, esse aí tá mais meio gordinho, que tá bem mais bonito. Esse tá meio humilde opinião. Infelizmente ela cancelou. E o Velociraptor tá interessante, eu só não curti o molde dele, os pés que ele ia ter de palhaço, óbvio, né? E a Mattel reutilizou esse molde depois, e eu acho que esse Velociraptor vai ter aquele mesmo esquema daquela articulação, mecanismo, entre aspas, ridículo, que é aqueles Velociraptors que pula, tá ligado? Que você abaixa. É interessante, vai, a ideia, a proposta, porque realmente os Velociraptors pula na franquia, não é novidade isso. A Mattel tentou recriar isso em um brinquedo, em um boneco, que não gostei por causa dos pés dele, que ia ser enorme, tipo um quadrado literalmente, né? E eu não curti muito esse Velociraptor. Pra mim não fedeu nem cheirou esse cancelamento que ela teve, mas o Dilophosauro foi o melhor. Esse Dilophosauro tá muito bonito, que infelizmente foi cancelado. E eu taquei o pau mesmo nesse Velociraptor, porque apesar de ele ser o meu segundo dino favorito, Velociraptor, tem que falar mal. E também um meio que set, um pack bem bonitinho, que era uma linha que foi cancelada, inclusive, que era microdinos. Os microdinos, os mini dinos, ia ter mais destaque assim nos bonecos, eles iam ser mais interativos. Que é esse, que basicamente ia ser o navio lá de Fallen Kingdom, que ia vir com os carrinhos bem pequenininhos e um T-Rex. Cara, ia ser muito interessante se tivesse lançado, porque eu achei bem bonitinho esse mini navio, que ia ter até um pouso ali para helicóptero, que, como eu já disse, essa linha de microdinos ia ter mais destaque, eles não ia ser só os dinos soltos assim, não, tipo, sabe, só eles, não, eles iam vir com alguma coisa, algum veículo, que infelizmente foi cancelado. Eu não entendo o motivo, porque, cara, tava tudo perfeitinho. Olha esse navio muito perfeitinho, muito bonitinho, né, dessa linha de microdinos, que infelizmente foi cancelado, ainda mais que ia vir com o meu xodó, como você já sabe, o Tiranossauro Rex é meu dinossauro predileto, né? E infelizmente foi cancelado. Um outro toy que também foi cancelado pela Mattel, que ia recriar aquela cena que a gente vê em Fallen Kingdom, que era da Blue lá, que ela sobe em cima do carrinho lá do Jeep do Jurassic Park clássico, sabe? Aquela cena lá que ela se reencontra com o Owen depois de muito tempo, aí depois eles cedam a Blue, o Owen quase morre lá no vulcão. Então ia ter um toy dessa cena basicamente, que ia ser muito interessante, porque a gente ia ter um veículo completamente todo destruído, e quando a Blue pulasse nele, ele ia se destruir mais ainda, ia vir até com uns esqueletos, ia vir com um mercenário, como vocês podem ver, e provavelmente ia vir com o Owen também. Que, cara, por que ela cancelou isso, cara? Nossa, sinceramente, é muito interessante isso, né? Ela pegou algo bem aleatório que teve na cena, que o pessoal não ligou tanto daquele cenário, e ia recriar em um boneco. E, cara, ia ser muito interessante esse set, basicamente ia ser um set, né? Com a Blue, tudo isso. Confesso que ia ser muito interessante, ia ser bem igual ao filme, a cena que a gente viu no filme. Não entendi o motivo. E também falando mais uma vez sobre esses microdinos, que foi cancelado mesmo, uma linha que ia vir vários microdinos com veículos e tudo. A gente já tem um microdino que ia vir a Rex e o centro de visitantes do Jurassic Park. E curiosidade, lá dentro ia ter um esqueletinho do espinossauro, né? A gente pode ver lá, basicamente ia ser o mesmo centro de visitantes do Jurassic World, né? Como você já pode ver, tem até algumas coisas de escavação que isso é mostrado também no filme, que não entendo o motivo dessa linha de microdinos ter sido cancelado. Pelo menos os mini dinos não foram cancelados. Muito interessante isso, eu queria saber o motivo. Eu acho que ia ser a falta de paciência da Mattel de produzir isso, porque era muito pequeno esses brinquedinhos. Principalmente eu queria ver como ia ser aquele esqueleto do Espino, que ia ser bem minúsculo mesmo. E quase ninguém sabe disso, pessoal, mas a linha Hammond era para ter sido lançada há um bom tempo atrás, como vocês podem ver.
não ia ser esse o nome, Hammond Collection, e sim ia ser dinossauros tipo super articulados. Basicamente ia ser os dinossauros da linha padrão que a gente tem da Mattel, só que tipo muito mais articulados, sabe? Eles não iam ser tecnicamente os Hammonds que a gente conhece, entenderam? Ia ser tipo, porque tipo os Hammonds eles têm um material bem diferente, tipo até um material borrachudo. Basicamente ia ser um material de plástico, só que muito mais articulado. Vou dar um exemplo, tipo o Indoraptor articulado. Ele é um dinossauro muito articulado, só que o material dele é de plástico. E ela cancelou isso, que depois de muito tempo ela tirou da gaveta e aí sim criou a linha Hammond. Tudo começou aí. Cara, que interessante, muito isso, velho. Então esse aqui foi o vídeo, pessoal, comentando aqui junto com vocês sobre alguns dinossauros da Mattel que foram descartados e outros que depois de muito tempo ela tirou da gaveta e lançou. Exemplo foi esse último, que tudo começou lá, os dinossauros Hammond que a gente conhece hoje. E se vocês gostarem desse vídeo, quiserem uma parte 2, porque também tem muitos outros dinos que foram cancelados pela Mattel e também ideias descartadas, etc. Tanto que a linha de domínio teve vários outros dinos que foram descartados. Se vocês quiserem, eu vou trazer aqui para vocês a parte 2 se vocês gostarem do vídeo. E é isso, gente. O que vocês acharam desses dinos cancelados? Qual foi o que você mais queria ter visto? Eu vou ser sincero, no meu ponto de vista, eu queria ter visto aquele Legacy do Dilophosaurus ter lançado oficialmente, Terizino, queria ver qual é o seu tamanho dele de escala, enfim, e os microdinos, que ia ser muito mais interessantes, eles serem bem mais interativos com veículos e etc. Então esse aqui foi o vídeo, gente, do Raptor Studios aqui, até a próxima, falou!